plano de leitura realizado pela editora Vida, com base no livro Direção Divina, do autor Craig Groeschel. Descrição do plano. A cada momento, suas escolhas ampliam ou diminuem a sua história de vida. Nos próximos 7 dias, veremos como nossas escolhas podem nos conectar a Deus e nos levar a uma vida que apenas imaginávamos que poderia existir, com passos simples, alcançáveis e disciplinados. Dia 1. Cada um de nós vive a história da própria vida, todos os dias de modo único. Com a ajuda de Deus, você pode transformar a sua história. Reconhecer e refletir sobre o padrão dos acontecimentos na sua vida pode fazer uma enorme diferença no futuro. Essa reflexão e atitude de oração pode se tornar um guia para tomar decisões sábias e que honrem a Deus à medida que você segue em frente. A vida significativa de verdade você constrói, empilhando centenas e centenas de decisões menores. Cada decisão pode causar um impacto enorme. Sua melhor decisão é a próxima que ajudará você a ser a pessoa que Deus o criou para ser. A disciplina é a chave para decisões, e o caminho para a disciplina começa com decisões diárias. Inicie hoje uma disciplina que mudará a sua história para sempre. Deus terminará, mas você precisa começar. Zacarias 4, verso 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Dia 2. Toda escolha que você faz, grande ou pequena, afeta diversos aspectos da sua vida. Ou você aprende a assumir a responsabilidade por seus atos, ou aprende a dar desculpas e a encontrar bodes expiatórios. Uma das melhores decisões ao sentirmos um impulso ou encararmos um dilema de alto risco é simplesmente parar. Dê um tempo. Pausa. Parar para considerar se as nossas escolhas nos levarão no rumo certo é importante. Fixe os olhos em Jesus. Dê a Ele a oportunidade de escrever a sua história. Não se envergonhe de lhe pedir ajuda. Ele quer aperfeiçoar a sua fé. Não se trata de modificar um comportamento. Qualquer um consegue fazer isso. Você precisa de transformação espiritual. Precisa pôr em ordem a bagunça para conseguir ouvir a voz de Deus. E em seguida, prestar-lhe atenção. Ele mostrará tudo que está atrapalhando a sua história e Ele dará a você o poder de parar. Êxodo 18, versos 14 ao 18. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Hebreus 12, versos 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Dia 3. Aguentar firme nunca é fácil. Muitas vezes não parecerá lógico continuar. Por isso, é tão importante ouvir o que Deus diz e a mais ninguém. Um dia, você se descobrirá em uma encruzilhada e precisará tomar uma decisão difícil relacionada com o rumo da sua vida. O que Deus quer que você deseje? Em muitas ocasiões, você deveria simplesmente ir embora. Às vezes, partir é a melhor coisa.
Mas às vezes o maior gesto de fé é a fidelidade. Antes de decidir, pergunte-se: estou escolhendo desistir porque é a coisa certa a fazer ou só porque é mais fácil? Talvez a melhor decisão seja manter a rota, mesmo quando seria muito mais simples dar-lhe as costas e partir. Nunca se sabe o que ele pode fazer se você tiver a coragem de ficar. Não desista. Ouça o que Deus está dizendo que Ele deseja que você faça. Às vezes, a decisão certa é ficar. Rute 1, verso 16. Disse, porém, Rute: não me instes para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Dia 4. Às vezes, a melhor decisão que você pode tomar é ir, mesmo quando seria mais fácil ficar. Não há como evitar a mudança. Às vezes, somos chamados para permanecer firmes, mas muitas vezes precisamos nos arriscar. Deus pode ter plantado uma inquietação em você de servir-lhe de um modo surpreendente. Parece óbvio, mas para ir a outro lugar, você tem de sair de onde está, deixar o conhecido, o previsível e o fácil. Se não tiver fé para ir, se deixar o medo o manter onde está, você não conhecerá as bênçãos de que poderia desfrutar. Se vai permitir que Jesus seja o autor da sua história, o que precisa mudar? Distancie-se um pouco das suas circunstâncias e deixe olhar para a vida com objetividade, de uma perspectiva que abranja o quadro todo. Aventure-se onde Deus o está chamando, apesar do que os outros dizem. Confie nele para cuidar dos detalhes. Você deseja agradar a Deus. Pediu-lhe direção. Agora você precisa aplicar fé a tudo isso. Saia da sua zona de conforto. Corra o risco, mas exercite fé no Deus que o ama tanto a ponto de dar o próprio Filho em seu favor. Deixe Deus cuidar do resto. Apenas dê o primeiro passo. Gênesis 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Dia 5. Boas decisões, em geral, são relativamente fáceis de tomar. Mas as melhores decisões costumam ser bem mais fáceis. Podem desafiar a lógica ou contrariar as recomendações de quem está à sua volta. Não entre em pânico. Deus guardará os seus passos e o guiará. Ele pode redimir as suas decisões ruins com resultados positivos. Deus nos chama para servir as pessoas como Jesus fez na terra. Uma das maneiras mais rápidas de esquecer de Deus é ser consumido pelo ego. Somos chamados para negar a nós mesmos, para carregar a nossa cruz. Sofrer não tendo tudo do jeito que a gente quer, para morrer para as nossas tendências egoístas. Deus não nos criou para sermos receptores, criou-nos para sermos doadores. Em vez de nos concentrarmos nos nossos desejos, somos chamados a nos concentrar nas necessidades alheias. Deus nos criou para servir. Quando servimos a outros, estamos servindo a Deus. Quando deixamos de ficar obcecados pelo que desejamos, só então conseguimos encontrar o que necessitamos. Servir não é algo que fazemos. Servos é quem somos chamados para ser. Mateus 23, verso 11. O maior dentre vós será vosso servo. Dia 6. As pessoas que conhece determinam a história que você conta. A opção de se conectar com alguém pode produzir benefícios que vão além dos seus sonhos mais insanos. Quando decide se conectar com as pessoas, você muda a história que contará um dia. Você pode estar a uma amizade de distância de mudar o seu destino. Você pode estar a uma conexão de distância de transformar o mundo. Há 3 tipos de amigo de que toda pessoa necessita, e conferido por Deus. 1. Todos necessitamos de um amigo que nos torne melhores e que nos faça sentir vontade de ser melhores. 2. O amigo que pode ajudar a achar força além de você mesmo, no meio da tentação e da fragilidade. 3.
o amigo que nos diz a verdade completa, a verdade divina, a verdade condizente com a realidade. Não é tarde demais para se conectar com alguém que mudará o seu destino. A decisão de se conectar mudará a história que você contará um dia. Provérbios 13, verso 20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Dia 7. Confiaremos em que Deus é bom mesmo quando a vida não for? A nossa reação à dor e aos desafios determina grande parte do nosso futuro. Se resolvermos confiar, crescemos em fé, aprofundaremos a nossa intimidade com Deus e seremos conformados à imagem de Cristo. Mas, se permitirmos que o nosso coração se desgarre, acordaremos afogados em dúvidas, enterrados em fardos e sentindo-nos longe do único capaz de nos ajudar a curar. O modo de reagirmos determina as histórias que contaremos. A sua decisão de confiar em Deus durante as tempestades da vida pode ser uma das melhores escolhas continuadas que você já tomou. Muitos cristãos sinceros batalham contra dúvidas espirituais em um ou outro momento, mas poucas pessoas se sentem confortáveis em falar sobre o assunto com outros cristãos. Há quem argumente que, se você tiver qualquer tipo de dúvida, isso significa que não tem uma fé forte. Mas você talvez não tenha uma fé forte, a menos que abra caminho entre algumas dúvidas sinceras. Para decidir confiar, você tem de se permitir duvidar. Para confiar em Deus, sejam quais forem as suas circunstâncias, lembre-se de duas coisas. 1. A presença de Deus o acompanha, não importa quão solitário você se sinta. 2. Não só Deus está com você nas tempestades, como Ele também as usará, segundo os propósitos que estabeleceu para a sua vida. Em sua fraqueza, a força dele será tudo de que você precisa. João 20, verso 27. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Plano de leitura realizado pela editora Vida, com base no livro Direção Divina, do autor Craig Groeschel. Descrição do plano. A cada momento, suas escolhas ampliam ou diminuem a sua história de vida. Nos próximos 7 dias, veremos como nossas escolhas podem nos conectar a Deus e nos levar a uma vida que apenas imaginávamos que poderia existir, com passos simples, alcançáveis e disciplinados. Dia 1. Cada um de nós vive a história da própria vida, todos os dias de modo único. Com a ajuda de Deus, você pode transformar a sua história. Reconhecer e refletir sobre o padrão dos acontecimentos na sua vida pode fazer uma enorme diferença no futuro. Essa reflexão e atitude de oração pode se tornar um guia para tomar decisões sábias e que honrem a Deus à medida que você segue em frente. A vida significativa de verdade você constrói, empilhando centenas e centenas de decisões menores. Cada decisão pode causar um impacto enorme. Sua melhor decisão é a próxima que ajudará você a ser a pessoa que Deus o criou para ser. A disciplina é a chave para decisões, e o caminho para a disciplina começa com decisões diárias. Inicie hoje uma disciplina que mudará a sua história para sempre. Deus terminará, mas você precisa começar. Zacarias 4, verso 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Dia 2. Toda escolha que você faz, grande ou pequena, afeta diversos aspectos da sua vida. Ou você aprende a assumir a responsabilidade por seus atos, ou aprende a dar desculpas e a encontrar bodes expiatórios. Uma das melhores decisões ao sentirmos um impulso ou encararmos um dilema de alto risco é simplesmente parar. Dê um tempo, pausa
Parar para considerar se as nossas escolhas nos levarão no rumo certo é importante. Fixe os olhos em Jesus. Dê a Ele a oportunidade de escrever a sua história. Não se envergonhe de lhe pedir ajuda. Ele quer aperfeiçoar a sua fé. Não se trata de modificar um comportamento. Qualquer um consegue fazer isso. Você precisa de transformação espiritual. Precisa pôr em ordem a bagunça para conseguir ouvir a voz de Deus. E em seguida, prestar-lhe atenção. Ele mostrará tudo que está atrapalhando a sua história e Ele dará a você o poder de parar. Êxodo 18, versos 14 ao 18. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Hebreus 12, versos 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Dia 3. Aguentar firme nunca é fácil. Muitas vezes não parecerá lógico continuar. Por isso, é tão importante ouvir o que Deus diz e a mais ninguém. Um dia, você se descobrirá em uma encruzilhada e precisará tomar uma decisão difícil relacionada com o rumo da sua vida. O que Deus quer que você deseje? Em muitas ocasiões, você deveria simplesmente ir embora. Às vezes, partir é a melhor coisa, mas às vezes o maior gesto de fé é a fidelidade. Antes de decidir, pergunte-se: estou escolhendo desistir porque é a coisa certa a fazer ou só porque é mais fácil? Talvez a melhor decisão seja manter a rota, mesmo quando seria muito mais simples dar-lhe as costas e partir. Nunca se sabe o que ele pode fazer se você tiver a coragem de ficar. Não desista. Ouça o que Deus está dizendo que Ele deseja que você faça. Às vezes, a decisão certa é ficar. Rute 1, verso 16. Disse, porém, Rute: Não me instes para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Dia 4. Às vezes, a melhor decisão que você pode tomar é ir, mesmo quando seria mais fácil ficar. Não há como evitar a mudança. Às vezes, somos chamados para permanecer firmes, mas muitas vezes precisamos nos arriscar. Deus pode ter plantado uma inquietação em você de servir-lhe de um modo surpreendente. Parece óbvio, mas para ir a outro lugar, você tem de sair de onde está, deixar o conhecido, o previsível e o fácil. Se não tiver fé para ir, se deixar o medo manter onde está, você não conhecerá as bênçãos de que poderia desfrutar. Se vai permitir que Jesus seja o autor da sua história, o que precisa mudar? Distancie-se um pouco das suas circunstâncias e deixe olhar para a vida com objetividade, de uma perspectiva que abranja o quadro todo. Aventure-se onde Deus o está chamando, apesar do que os outros dizem. Confie nele para cuidar dos detalhes. Você deseja agradar a Deus. Pediu-lhe direção. Agora você precisa aplicar fé a tudo isso. Saia da sua zona de conforto. Corra o risco, mas exercite fé no Deus que o ama tanto a ponto de dar o próprio Filho em seu favor. Deixe Deus cuidar do resto. Apenas dê o primeiro passo. Gênesis 12, verso 1. Ora,
O Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Dia 5. Boas decisões, em geral, são relativamente fáceis de tomar. Mas as melhores decisões costumam ser bem mais fáceis. Podem desafiar a lógica ou contrariar as recomendações de quem está à sua volta. Não entre em pânico. Deus guardará os seus passos e o guiará. Ele pode redimir as suas decisões ruins com resultados positivos. Deus nos chama para servir as pessoas como Jesus fez na terra. Uma das maneiras mais rápidas de esquecer de Deus é ser consumido pelo ego. Somos chamados para negar a nós mesmos, para carregar a nossa cruz. Sofrer não tendo tudo do jeito que a gente quer, para morrer para as nossas tendências egoístas. Deus não nos criou para sermos receptores, criou-nos para sermos doadores. Em vez de nos concentrarmos nos nossos desejos, somos chamados a nos concentrar nas necessidades alheias. Deus nos criou para servir. Quando servimos a outros, estamos servindo a Deus. Quando deixamos de ficar obcecados pelo que desejamos, só então conseguimos encontrar o que necessitamos. Servir não é algo que fazemos. Servos é quem somos chamados para ser. Mateus 23, verso 11. O maior dentre vós será vosso servo. Dia 6. As pessoas que conhece determinam a história que você conta. A opção de se conectar com alguém pode produzir benefícios que vão além dos seus sonhos mais insanos. Quando decide se conectar com as pessoas, você muda a história que contará um dia. Você pode estar a uma amizade de distância de mudar o seu destino. Você pode estar a uma conexão de distância de transformar o mundo. Há 3 tipos de amigo de que toda pessoa necessita, e conferido por Deus. 1. Todos necessitamos de um amigo que nos torne melhores e que nos faça sentir vontade de ser melhores. 2. O amigo que pode ajudar a achar força além de você mesmo, no meio da tentação e da fragilidade. 3. O amigo que nos diz a verdade completa, a verdade divina, a verdade condizente com a realidade. Não é tarde demais para se conectar com alguém que mudará o seu destino. A decisão de se conectar mudará a história que você contará um dia. Provérbios 13, verso 20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Dia 7. Confiaremos em que Deus é bom mesmo quando a vida não for? A nossa reação à dor e aos desafios determina grande parte do nosso futuro. Se resolvermos confiar, crescemos em fé, aprofundaremos a nossa intimidade com Deus e seremos conformados à imagem de Cristo. Mas, se permitirmos que o nosso coração se desgarre, acordaremos afogados em dúvidas, enterrados em fardos e sentindo-nos longe do único capaz de nos ajudar a curar. O modo de reagirmos determina as histórias que contaremos. A sua decisão de confiar em Deus durante as tempestades da vida pode ser uma das melhores escolhas continuadas que você já tomou. Muitos cristãos sinceros batalham contra dúvidas espirituais em um ou outro momento, mas poucas pessoas se sentem confortáveis em falar sobre o assunto com outros cristãos. Há quem argumente que, se você tiver qualquer tipo de dúvida, isso significa que não tem uma fé forte. Mas você talvez não tenha uma fé forte, a menos que abra caminho entre algumas dúvidas sinceras. Para decidir confiar, você tem de se permitir duvidar. Para confiar em Deus, sejam quais forem as suas circunstâncias, lembre-se de 2 coisas. 1. A presença de Deus o acompanha, não importa quão solitário você se sinta. 2. Não só Deus está com você nas tempestades, como Ele também as usará segundo os propósitos que estabeleceu para a sua vida. Em sua fraqueza, a força dele será tudo de que você precisa. João 20, verso 27.
Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Plano de leitura realizado pela Editora Vida, com base no livro Direção Divina, do autor Craig Groeschel. Descrição do plano. A cada momento, suas escolhas ampliam ou diminuem a sua história de vida. Nos próximos 7 dias, veremos como nossas escolhas podem nos conectar a Deus e nos levar a uma vida que apenas imaginávamos que poderia existir, com passos simples, alcançáveis e disciplinados. Dia 1. Cada um de nós vive a história da própria vida, todos os dias de modo único. Com a ajuda de Deus, você pode transformar a sua história. Reconhecer e refletir sobre o padrão dos acontecimentos na sua vida pode fazer uma enorme diferença no futuro. Essa reflexão e atitude de oração pode se tornar um guia para tomar decisões sábias e que honrem a Deus à medida que você segue em frente. A vida significativa de verdade você constrói, empilhando centenas e centenas de decisões menores. Cada decisão pode causar um impacto enorme. Sua melhor decisão é a próxima que ajudará você a ser a pessoa que Deus o criou para ser. A disciplina é a chave para decisões, e o caminho para a disciplina começa com decisões diárias. Inicie hoje uma disciplina que mudará a sua história para sempre. Deus terminará, mas você precisa começar. Zacarias 4, verso 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Dia 2. Toda escolha que você faz, grande ou pequena, afeta diversos aspectos da sua vida. Ou você aprende a assumir a responsabilidade por seus atos, ou aprende a dar desculpas e a encontrar bodes expiatórios. Uma das melhores decisões ao sentirmos um impulso ou encararmos um dilema de alto risco é simplesmente parar. Dê um tempo. Pausa. Parar para considerar se as nossas escolhas nos levarão no rumo certo é importante. Fixe os olhos em Jesus. Dê a Ele a oportunidade de escrever a sua história. Não se envergonhe de lhe pedir ajuda. Ele quer aperfeiçoar a sua fé. Não se trata de modificar um comportamento. Qualquer um consegue fazer isso. Você precisa de transformação espiritual. Precisa pôr em ordem a bagunça para conseguir ouvir a voz de Deus. E em seguida, prestar-lhe atenção. Ele mostrará tudo que está atrapalhando a sua história e Ele dará a você o poder de parar. Êxodo 18, versos 14 ao 18. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Hebreus 12, versos 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Dia 3. Aguentar firme nunca é fácil. Muitas vezes não parecerá lógico continuar. Por isso, é tão importante ouvir o que Deus diz e a mais ninguém. Um dia, você se descobrirá em uma encruzilhada e precisará tomar uma decisão difícil relacionada com o rumo da sua vida.
O que Deus quer que você deseje? Em muitas ocasiões, você deveria simplesmente ir embora. Às vezes, partir é a melhor coisa, mas às vezes o maior gesto de fé é a fidelidade. Antes de decidir, pergunte-se: estou escolhendo desistir porque é a coisa certa a fazer ou só porque é mais fácil? Talvez a melhor decisão seja manter a rota, mesmo quando seria muito mais simples dar-lhe as costas e partir. Nunca se sabe o que ele pode fazer se você tiver a coragem de ficar. Não desista. Ouça o que Deus está dizendo que Ele deseja que você faça. Às vezes, a decisão certa é ficar. Rute 1, verso 16. Disse, porém, Rute: não me instes para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Dia 4. Às vezes, a melhor decisão que você pode tomar é ir, mesmo quando seria mais fácil ficar. Não há como evitar a mudança. Às vezes, somos chamados para permanecer firmes, mas muitas vezes precisamos nos arriscar. Deus pode ter plantado uma inquietação em você de servir-lhe de um modo surpreendente. Parece óbvio, mas para ir a outro lugar, você tem de sair de onde está, deixar o conhecido, o previsível e o fácil. Se não tiver fé para ir, se deixar o medo o manter onde está, você não conhecerá as bênçãos de que poderia desfrutar. Se vai permitir que Jesus seja o autor da sua história, o que precisa mudar? Distancie-se um pouco das suas circunstâncias e deixe olhar para a vida com objetividade, de uma perspectiva que abranja o quadro todo. Aventure-se onde Deus o está chamando, apesar do que os outros dizem. Confie nele para cuidar dos detalhes. Você deseja agradar a Deus. Pediu-lhe direção. Agora você precisa aplicar fé a tudo isso. Saia da sua zona de conforto. Corra o risco, mas exercite fé no Deus que o ama tanto a ponto de dar o próprio Filho em seu favor. Deixe Deus cuidar do resto. Apenas dê o primeiro passo. Gênesis 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Dia 5. Boas decisões, em geral, são relativamente fáceis de tomar. Mas as melhores decisões costumam ser bem mais fáceis. Podem desafiar a lógica ou contrariar as recomendações de quem está à sua volta. Não entre em pânico. Deus guardará os seus passos e o guiará. Ele pode redimir as suas decisões ruins com resultados positivos. Deus nos chama para servir as pessoas como Jesus fez na terra. Uma das maneiras mais rápidas de esquecer de Deus é ser consumido pelo ego. Somos chamados para negar a nós mesmos, para carregar a nossa cruz. Sofrer não tendo tudo do jeito que a gente quer, para morrer para as nossas tendências egoístas. Deus não nos criou para sermos receptores, criou-nos para sermos doadores. Em vez de nos concentrarmos nos nossos desejos, somos chamados a nos concentrar nas necessidades alheias. Deus nos criou para servir. Quando servimos a outros, estamos servindo a Deus. Quando deixamos de ficar obcecados pelo que desejamos, só então conseguimos encontrar o que necessitamos. Servir não é algo que fazemos. Servos é quem somos chamados para ser. Mateus 23, verso 11. O maior dentre vós será vosso servo. Dia 6. As pessoas que conhece determinam a história que você conta. A opção de se conectar com alguém pode produzir benefícios que vão além dos seus sonhos mais insanos. Quando decide se conectar com as pessoas, você muda a história que contará um dia. Você pode estar a uma amizade de distância de mudar o seu destino. Você pode estar a uma conexão de distância de transformar o mundo. Há 3 tipos de amigo de que toda pessoa necessita, e conferido por Deus. 1. Todos necessitamos de um amigo que nos torne melhores e que nos faça sentir vontade de ser melhores.
2. O amigo que pode ajudar a achar força além de você mesmo, no meio da tentação e da fragilidade. 3. O amigo que nos diz a verdade completa, a verdade divina, a verdade condizente com a realidade. Não é tarde demais para se conectar com alguém que mudará o seu destino. A decisão de se conectar mudará a história que você contará um dia. Provérbios 13, verso 20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Dia 7. Confiaremos em que Deus é bom mesmo quando a vida não for? A nossa reação à dor e aos desafios determina grande parte do nosso futuro. Se resolvermos confiar, crescemos em fé, aprofundaremos a nossa intimidade com Deus e seremos conformados à imagem de Cristo. Mas, se permitirmos que o nosso coração se desgarre, acordaremos afogados em dúvidas, enterrados em fardos e sentindo-nos longe do único capaz de nos ajudar a curar. O modo de reagirmos determina as histórias que contaremos. A sua decisão de confiar em Deus durante as tempestades da vida pode ser uma das melhores escolhas continuadas que você já tomou. Muitos cristãos sinceros batalham contra dúvidas espirituais em um ou outro momento, mas poucas pessoas se sentem confortáveis em falar sobre o assunto com outros cristãos. Há quem argumente que, se você tiver qualquer tipo de dúvida, isso significa que não tem uma fé forte. Mas você talvez não tenha uma fé forte, a menos que abra caminho entre algumas dúvidas sinceras. Para decidir confiar, você tem de se permitir duvidar. Para confiar em Deus, sejam quais forem as suas circunstâncias, lembre-se de duas coisas. 1. A presença de Deus o acompanha, não importa quão solitário você se sinta. 2. Não só Deus está com você nas tempestades, como Ele também as usará, segundo os propósitos que estabeleceu para a sua vida. Em sua fraqueza, a força dele será tudo de que você precisa. João 20, verso 27. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Plano de leitura realizado pela editora Vida, com base no livro Direção Divina, do autor Craig Groeschel. Descrição do plano. A cada momento, suas escolhas ampliam ou diminuem a sua história de vida. Nos próximos 7 dias, veremos como nossas escolhas podem nos conectar a Deus e nos levar a uma vida que apenas imaginávamos que poderia existir, com passos simples, alcançáveis e disciplinados. Dia 1. Cada um de nós vive a história da própria vida, todos os dias de modo único. Com a ajuda de Deus, você pode transformar a sua história. Reconhecer e refletir sobre o padrão dos acontecimentos na sua vida pode fazer uma enorme diferença no futuro. Essa reflexão e atitude de oração pode se tornar um guia para tomar decisões sábias e que honrem a Deus à medida que você segue em frente. A vida significativa de verdade você constrói, empilhando centenas e centenas de decisões menores. Cada decisão pode causar um impacto enorme. Sua melhor decisão é a próxima que ajudará você a ser a pessoa que Deus o criou para ser. A disciplina é a chave para decisões, e o caminho para a disciplina começa com decisões diárias. Inicie hoje uma disciplina que mudará a sua história para sempre. Deus terminará, mas você precisa começar. Zacarias 4, verso 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Dia 2. Toda escolha que você faz, grande ou pequena, afeta diversos aspectos da sua vida. Ou você aprende a assumir a responsabilidade por seus atos, ou aprende a dar desculpas e a encontrar bodes expiatórios.
Uma das melhores decisões ao sentirmos um impulso ou encararmos um dilema de alto risco é simplesmente parar. Dê um tempo, pausa. Parar para considerar se as nossas escolhas nos levarão no rumo certo é importante. Fixe os olhos em Jesus. Dê a Ele a oportunidade de escrever a sua história. Não se envergonhe de lhe pedir ajuda. Ele quer aperfeiçoar a sua fé. Não se trata de modificar um comportamento. Qualquer um consegue fazer isso. Você precisa de transformação espiritual. Precisa pôr em ordem a bagunça para conseguir ouvir a voz de Deus. E em seguida, prestar-lhe atenção. Ele mostrará tudo que está atrapalhando a sua história e Ele dará a você o poder de parar. Êxodo 18, versos 14 ao 18. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Hebreus 12, versos 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Dia 3. Aguentar firme nunca é fácil. Muitas vezes não parecerá lógico continuar. Por isso, é tão importante ouvir o que Deus diz e a mais ninguém. Um dia, você se descobrirá em uma encruzilhada e precisará tomar uma decisão difícil relacionada com o rumo da sua vida. O que Deus quer que você deseje? Em muitas ocasiões, você deveria simplesmente ir embora. Às vezes, partir é a melhor coisa, mas às vezes o maior gesto de fé é a fidelidade. Antes de decidir, pergunte-se: estou escolhendo desistir porque é a coisa certa a fazer ou só porque é mais fácil? Talvez a melhor decisão seja manter a rota, mesmo quando seria muito mais simples dar-lhe as costas e partir. Nunca se sabe o que ele pode fazer se você tiver a coragem de ficar. Não desista. Ouça o que Deus está dizendo que Ele deseja que você faça. Às vezes, a decisão certa é ficar. Rute 1, verso 16. Disse, porém, Rute: Não me instes para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Dia 4. Às vezes, a melhor decisão que você pode tomar é ir, mesmo quando seria mais fácil ficar. Não há como evitar a mudança. Às vezes, somos chamados para permanecer firmes, mas muitas vezes precisamos nos arriscar. Deus pode ter plantado uma inquietação em você de servir-lhe de um modo surpreendente. Parece óbvio, mas para ir a outro lugar, você tem de sair de onde está, deixar o conhecido, o previsível e o fácil. Se não tiver fé para ir, se deixar o medo manter onde está, você não conhecerá as bênçãos de que poderia desfrutar. Se vai permitir que Jesus seja o autor da sua história, o que precisa mudar? Distancie-se um pouco das suas circunstâncias e deixe olhar para a vida com objetividade, de uma perspectiva que abranja o quadro todo. Aventure-se onde Deus o está chamando, apesar do que os outros dizem. Confie nele para cuidar dos detalhes. Você deseja agradar a Deus. Pediu-lhe direção. Agora você precisa aplicar fé a tudo isso. Saia da sua zona de conforto. Corra o risco, mas exercite fé no Deus que o ama tanto
a ponto de dar o próprio filho em seu favor. Deixe Deus cuidar do resto, apenas dê o primeiro passo. Gênesis 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Dia 5. Boas decisões, em geral, são relativamente fáceis de tomar. Mas as melhores decisões costumam ser bem mais fáceis. Podem desafiar a lógica ou contrariar as recomendações de quem está à sua volta. Não entre em pânico. Deus guardará os seus passos e o guiará. Ele pode redimir as suas decisões ruins com resultados positivos. Deus nos chama para servir as pessoas como Jesus fez na terra. Uma das maneiras mais rápidas de esquecer de Deus é ser consumido pelo ego. Somos chamados para negar a nós mesmos, para carregar a nossa cruz. Sofrer não tendo tudo do jeito que a gente quer, para morrer para as nossas tendências egoístas. Deus não nos criou para sermos receptores, criou-nos para sermos doadores. Em vez de nos concentrarmos nos nossos desejos, somos chamados a nos concentrar nas necessidades alheias. Deus nos criou para servir. Quando servimos a outros, estamos servindo a Deus. Quando deixamos de ficar obcecados pelo que desejamos, só então conseguimos encontrar o que necessitamos. Servir não é algo que fazemos. Servos é quem somos chamados para ser. Mateus 23, verso 11. O maior dentre vós será vosso servo. Dia 6. As pessoas que conhece determinam a história que você conta. A opção de se conectar com alguém pode produzir benefícios que vão além dos seus sonhos mais insanos. Quando decide se conectar com as pessoas, você muda a história que contará um dia. Você pode estar a uma amizade de distância de mudar o seu destino. Você pode estar a uma conexão de distância de transformar o mundo. Há 3 tipos de amigo de que toda pessoa necessita, e conferido por Deus. 1. Todos necessitamos de um amigo que nos torne melhores e que nos faça sentir vontade de ser melhores. 2. O amigo que pode ajudar a achar força além de você mesmo, no meio da tentação e da fragilidade. 3. O amigo que nos diz a verdade completa, a verdade divina, a verdade condizente com a realidade. Não é tarde demais para se conectar com alguém que mudará o seu destino. A decisão de se conectar mudará a história que você contará um dia. Provérbios 13, verso 20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Dia 7. Confiaremos em que Deus é bom mesmo quando a vida não for? A nossa reação à dor e aos desafios determina grande parte do nosso futuro. Se resolvermos confiar, crescemos em fé, aprofundaremos a nossa intimidade com Deus e seremos conformados à imagem de Cristo. Mas, se permitirmos que o nosso coração se desgarre, acordaremos afogados em dúvidas, enterrados em fardos e sentindo-nos longe do único capaz de nos ajudar a curar. O modo de reagirmos determina as histórias que contaremos. A sua decisão de confiar em Deus durante as tempestades da vida pode ser uma das melhores escolhas continuadas que você já tomou. Muitos cristãos sinceros batalham contra dúvidas espirituais em um ou outro momento, mas poucas pessoas se sentem confortáveis em falar sobre o assunto com outros cristãos. Há quem argumente que, se você tiver qualquer tipo de dúvida, isso significa que não tem uma fé forte. Mas você talvez não tenha uma fé forte, a menos que abra caminho entre algumas dúvidas sinceras. Para decidir confiar, você tem de se permitir duvidar. Para confiar em Deus, sejam quais forem as suas circunstâncias, lembre-se de 2 coisas. 1. A presença de Deus o acompanha, não importa quão solitário você se sinta. 2. Não só Deus está com você nas tempestades, como Ele também as usará
segundo os propósitos que estabeleceu para a sua vida. Em sua fraqueza, a força dele será tudo de que você precisa. João 20, verso 27. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Plano de leitura realizado pela Editora Vida, com base no livro Direção Divina, do autor Craig Groeschel. Descrição do plano. A cada momento, suas escolhas ampliam ou diminuem a sua história de vida. Nos próximos 7 dias, veremos como nossas escolhas podem nos conectar a Deus e nos levar a uma vida que apenas imaginávamos que poderia existir, com passos simples, alcançáveis e disciplinados. Dia 1. Cada um de nós vive a história da própria vida, todos os dias de modo único. Com a ajuda de Deus, você pode transformar a sua história. Reconhecer e refletir sobre o padrão dos acontecimentos na sua vida pode fazer uma enorme diferença no futuro. Essa reflexão e atitude de oração pode se tornar um guia para tomar decisões sábias e que honrem a Deus à medida que você segue em frente. A vida significativa de verdade você constrói, empilhando centenas e centenas de decisões menores. Cada decisão pode causar um impacto enorme. Sua melhor decisão é a próxima que ajudará você a ser a pessoa que Deus o criou para ser. A disciplina é a chave para decisões, e o caminho para a disciplina começa com decisões diárias. Inicie hoje uma disciplina que mudará a sua história para sempre. Deus terminará, mas você precisa começar. Zacarias 4, verso 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Dia 2. Toda escolha que você faz, grande ou pequena, afeta diversos aspectos da sua vida. Ou você aprende a assumir a responsabilidade por seus atos, ou aprende a dar desculpas e a encontrar bodes expiatórios. Uma das melhores decisões ao sentirmos um impulso ou encararmos um dilema de alto risco é simplesmente parar. Dê um tempo. Pausa. Parar para considerar se as nossas escolhas nos levarão no rumo certo é importante. Fixe os olhos em Jesus. Dê a Ele a oportunidade de escrever a sua história. Não se envergonhe de lhe pedir ajuda. Ele quer aperfeiçoar a sua fé. Não se trata de modificar um comportamento. Qualquer um consegue fazer isso. Você precisa de transformação espiritual. Precisa pôr em ordem a bagunça para conseguir ouvir a voz de Deus. E em seguida, prestar-lhe atenção. Ele mostrará tudo que está atrapalhando a sua história e ele dará a você o poder de parar. Êxodo 18, versos 14 ao 18. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Hebreus 12, versos 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Dia 3. Aguentar firme nunca é fácil. Muitas vezes não parecerá lógico continuar. Por isso,
É tão importante ouvir o que Deus diz e a mais ninguém. Um dia, você se descobrirá em uma encruzilhada e precisará tomar uma decisão difícil relacionada com o rumo da sua vida. O que Deus quer que você deseje? Em muitas ocasiões, você deveria simplesmente ir embora. Às vezes, partir é a melhor coisa, mas às vezes o maior gesto de fé é a fidelidade. Antes de decidir, pergunte-se: estou escolhendo desistir porque é a coisa certa a fazer ou só porque é mais fácil? Talvez a melhor decisão seja manter a rota, mesmo quando seria muito mais simples dar-lhe as costas e partir. Nunca se sabe o que ele pode fazer se você tiver a coragem de ficar. Não desista. Ouça o que Deus está dizendo que Ele deseja que você faça. Às vezes, a decisão certa é ficar. Rute 1, verso 16. Disse, porém, Rute: não me instes para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Dia 4. Às vezes, a melhor decisão que você pode tomar é ir, mesmo quando seria mais fácil ficar. Não há como evitar a mudança. Às vezes, somos chamados para permanecer firmes, mas muitas vezes precisamos nos arriscar. Deus pode ter plantado uma inquietação em você de servir-lhe de um modo surpreendente. Parece óbvio, mas para ir a outro lugar, você tem de sair de onde está, deixar o conhecido, o previsível e o fácil. Se não tiver fé para ir, se deixar o medo o manter onde está, você não conhecerá as bênçãos de que poderia desfrutar. Se vai permitir que Jesus seja o autor da sua história, o que precisa mudar? Distancie-se um pouco das suas circunstâncias e deixe olhar para a vida com objetividade, de uma perspectiva que abranja o quadro todo. Aventure-se onde Deus o está chamando, apesar do que os outros dizem. Confie nele para cuidar dos detalhes. Você deseja agradar a Deus. Pediu-lhe direção. Agora você precisa aplicar fé a tudo isso. Saia da sua zona de conforto. Corra o risco, mas exercite fé no Deus que o ama tanto a ponto de dar o próprio Filho em seu favor. Deixe Deus cuidar do resto. Apenas dê o primeiro passo. Gênesis 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Dia 5. Boas decisões, em geral, são relativamente fáceis de tomar. Mas as melhores decisões costumam ser bem mais fáceis. Podem desafiar a lógica ou contrariar as recomendações de quem está à sua volta. Não entre em pânico. Deus guardará os seus passos e o guiará. Ele pode redimir as suas decisões ruins com resultados positivos. Deus nos chama para servir as pessoas como Jesus fez na terra. Uma das maneiras mais rápidas de esquecer de Deus é ser consumido pelo ego. Somos chamados para negar a nós mesmos, para carregar a nossa cruz. Sofrer não tendo tudo do jeito que a gente quer, para morrer para as nossas tendências egoístas. Deus não nos criou para sermos receptores, criou-nos para sermos doadores. Em vez de nos concentrarmos nos nossos desejos, somos chamados a nos concentrar nas necessidades alheias. Deus nos criou para servir. Quando servimos a outros, estamos servindo a Deus. Quando deixamos de ficar obcecados pelo que desejamos, só então conseguimos encontrar o que necessitamos. Servir não é algo que fazemos. Servos é quem somos chamados para ser. Mateus 23, verso 11. O maior dentre vós será vosso servo. Dia 6. As pessoas que conhece determinam a história que você conta. A opção de se conectar com alguém pode produzir benefícios que vão além dos seus sonhos mais insanos. Quando decide se conectar com as pessoas, você muda a história que contará um dia. Você pode estar a uma amizade de distância de mudar o seu destino. Você pode estar a uma conexão de distância de transformar o mundo.
Há 3 tipos de amigo de que toda pessoa necessita, e conferido por Deus. 1. Todos necessitamos de um amigo que nos torne melhores e que nos faça sentir vontade de ser melhores. 2. O amigo que pode ajudar a achar força além de você mesmo, no meio da tentação e da fragilidade. 3. O amigo que nos diz a verdade completa, a verdade divina, a verdade condizente com a realidade. Não é tarde demais para se conectar com alguém que mudará o seu destino. A decisão de se conectar mudará a história que você contará um dia. Provérbios 13, verso 20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Dia 7. Confiaremos em que Deus é bom mesmo quando a vida não for? A nossa reação à dor e aos desafios determina grande parte do nosso futuro. Se resolvermos confiar, crescemos em fé, aprofundaremos a nossa intimidade com Deus e seremos conformados à imagem de Cristo. Mas, se permitirmos que o nosso coração se desgarre, acordaremos afogados em dúvidas, enterrados em fardos e sentindo-nos longe do único capaz de nos ajudar a curar. O modo de reagirmos determina as histórias que contaremos. A sua decisão de confiar em Deus durante as tempestades da vida pode ser uma das melhores escolhas continuadas que você já tomou. Muitos cristãos sinceros batalham contra dúvidas espirituais em um ou outro momento, mas poucas pessoas se sentem confortáveis em falar sobre o assunto com outros cristãos. Há quem argumente que, se você tiver qualquer tipo de dúvida, isso significa que não tem uma fé forte. Mas você talvez não tenha uma fé forte, a menos que abra caminho entre algumas dúvidas sinceras. Para decidir confiar, você tem de se permitir duvidar. Para confiar em Deus, sejam quais forem as suas circunstâncias, lembre-se de 2 coisas. 1. A presença de Deus o acompanha, não importa quão solitário você se sinta. 2. Não só Deus está com você nas tempestades, como Ele também as usará segundo os propósitos que estabeleceu para a sua vida. Em sua fraqueza, a força dele será tudo de que você precisa. João 20, verso 27. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Plano de leitura realizado pela editora Vida, com base no livro Direção Divina, do autor Craig Groeschel. Descrição do plano. A cada momento, suas escolhas ampliam ou diminuem a sua história de vida. Nos próximos 7 dias, veremos como nossas escolhas podem nos conectar a Deus e nos levar a uma vida que apenas imaginávamos que poderia existir, com passos simples, alcançáveis e disciplinados. Dia 1. Cada um de nós vive a história da própria vida, todos os dias de modo único. Com a ajuda de Deus, você pode transformar a sua história. Reconhecer e refletir sobre o padrão dos acontecimentos na sua vida pode fazer uma enorme diferença no futuro. Essa reflexão e atitude de oração pode se tornar um guia para tomar decisões sábias e que honrem a Deus à medida que você segue em frente. A vida significativa de verdade você constrói, empilhando centenas e centenas de decisões menores. Cada decisão pode causar um impacto enorme. Sua melhor decisão é a próxima que ajudará você a ser a pessoa que Deus o criou para ser. A disciplina é a chave para decisões, e o caminho para a disciplina começa com decisões diárias. Inicie hoje uma disciplina que mudará a sua história para sempre. Deus terminará, mas você precisa começar. Zacarias 4, verso 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Dia 2. Toda escolha que você faz
grande ou pequena, afeta diversos aspectos da sua vida. Ou você aprende a assumir a responsabilidade por seus atos, ou aprende a dar desculpas e a encontrar bodes expiatórios. Uma das melhores decisões ao sentirmos um impulso ou encararmos um dilema de alto risco é simplesmente parar. Dê um tempo, pausa. Parar para considerar se as nossas escolhas nos levarão no rumo certo é importante. Fixe os olhos em Jesus. Dê a Ele a oportunidade de escrever a sua história. Não se envergonhe de lhe pedir ajuda. Ele quer aperfeiçoar a sua fé. Não se trata de modificar um comportamento. Qualquer um consegue fazer isso. Você precisa de transformação espiritual. Precisa pôr em ordem a bagunça para conseguir ouvir a voz de Deus. E em seguida, prestar-lhe atenção. Ele mostrará tudo que está atrapalhando a sua história e Ele dará a você o poder de parar. Êxodo 18, versos 14 ao 18. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Hebreus 12, versos 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Dia 3. Aguentar firme nunca é fácil. Muitas vezes não parecerá lógico continuar. Por isso, é tão importante ouvir o que Deus diz e a mais ninguém. Um dia, você se descobrirá em uma encruzilhada e precisará tomar uma decisão difícil relacionada com o rumo da sua vida. O que Deus quer que você deseje? Em muitas ocasiões, você deveria simplesmente ir embora. Às vezes, partir é a melhor coisa, mas às vezes o maior gesto de fé é a fidelidade. Antes de decidir, pergunte-se: estou escolhendo desistir porque é a coisa certa a fazer ou só porque é mais fácil? Talvez a melhor decisão seja manter a rota, mesmo quando seria muito mais simples dar-lhe as costas e partir. Nunca se sabe o que ele pode fazer se você tiver a coragem de ficar. Não desista. Ouça o que Deus está dizendo que Ele deseja que você faça. Às vezes, a decisão certa é ficar. Rute 1, verso 16. Disse, porém, Rute: Não me instes para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Dia 4. Às vezes, a melhor decisão que você pode tomar é ir, mesmo quando seria mais fácil ficar. Não há como evitar a mudança. Às vezes, somos chamados para permanecer firmes, mas muitas vezes precisamos nos arriscar. Deus pode ter plantado uma inquietação em você de servir-lhe de um modo surpreendente. Parece óbvio, mas para ir a outro lugar, você tem de sair de onde está, deixar o conhecido, o previsível e o fácil. Se não tiver fé para ir, se deixar o medo manter onde está, você não conhecerá as bênçãos de que poderia desfrutar. Se vai permitir que Jesus seja o autor da sua história, o que precisa mudar? Distancie-se um pouco das suas circunstâncias e deixe olhar para a vida com objetividade, de uma perspectiva que abranja o quadro todo. Aventure-se onde Deus o está chamando, apesar do que os outros dizem. Confie nele para cuidar dos detalhes.
Você deseja agradar a Deus. Pediu-lhe direção. Agora você precisa aplicar fé a tudo isso. Saia da sua zona de conforto. Corra o risco, mas exercite fé no Deus que o ama tanto a ponto de dar o próprio Filho em seu favor. Deixe Deus cuidar do resto. Apenas dê o primeiro passo. Gênesis 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Dia 5. Boas decisões, em geral, são relativamente fáceis de tomar. Mas as melhores decisões costumam ser bem mais fáceis. Podem desafiar a lógica ou contrariar as recomendações de quem está à sua volta. Não entre em pânico. Deus guardará os seus passos e o guiará. Ele pode redimir as suas decisões ruins com resultados positivos. Deus nos chama para servir as pessoas como Jesus fez na terra. Uma das maneiras mais rápidas de esquecer de Deus é ser consumido pelo ego. Somos chamados para negar a nós mesmos, para carregar a nossa cruz. Sofrer não tendo tudo do jeito que a gente quer, para morrer para as nossas tendências egoístas. Deus não nos criou para sermos receptores, criou-nos para sermos doadores. Em vez de nos concentrarmos nos nossos desejos, somos chamados a nos concentrar nas necessidades alheias. Deus nos criou para servir. Quando servimos a outros, estamos servindo a Deus. Quando deixamos de ficar obcecados pelo que desejamos, só então conseguimos encontrar o que necessitamos. Servir não é algo que fazemos. Servos é quem somos chamados para ser. Mateus 23, verso 11. O maior dentre vós será vosso servo. Dia 6. As pessoas que conhece determinam a história que você conta. A opção de se conectar com alguém pode produzir benefícios que vão além dos seus sonhos mais insanos. Quando decide se conectar com as pessoas, você muda a história que contará um dia. Você pode estar a uma amizade de distância de mudar o seu destino. Você pode estar a uma conexão de distância de transformar o mundo. Há 3 tipos de amigo de que toda pessoa necessita, e conferido por Deus. 1. Todos necessitamos de um amigo que nos torne melhores e que nos faça sentir vontade de ser melhores. 2. O amigo que pode ajudar a achar força além de você mesmo, no meio da tentação e da fragilidade. 3. O amigo que nos diz a verdade completa, a verdade divina, a verdade condizente com a realidade. Não é tarde demais para se conectar com alguém que mudará o seu destino. A decisão de se conectar mudará a história que você contará um dia. Provérbios 13, verso 20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Dia 7. Confiaremos em que Deus é bom mesmo quando a vida não for? A nossa reação à dor e aos desafios determina grande parte do nosso futuro. Se resolvermos confiar, crescemos em fé, aprofundaremos a nossa intimidade com Deus e seremos conformados à imagem de Cristo. Mas, se permitirmos que o nosso coração se desgarre, acordaremos afogados em dúvidas, enterrados em fardos e sentindo-nos longe do único capaz de nos ajudar a curar. O modo de reagirmos determina as histórias que contaremos. A sua decisão de confiar em Deus durante as tempestades da vida pode ser uma das melhores escolhas continuadas que você já tomou. Muitos cristãos sinceros batalham contra dúvidas espirituais em um ou outro momento, mas poucas pessoas se sentem confortáveis em falar sobre o assunto com outros cristãos. Há quem argumente que, se você tiver qualquer tipo de dúvida, isso significa que não tem uma fé forte. Mas você talvez não tenha uma fé forte, a menos que abra caminho entre algumas dúvidas sinceras. Para decidir confiar, você tem de se permitir duvidar. Para confiar em Deus, sejam quais forem as suas circunstâncias,
lembre-se de 2 coisas. 1. A presença de Deus o acompanha, não importa quão solitário você se sinta. 2. Não só Deus está com você nas tempestades, como Ele também as usará segundo os propósitos que estabeleceu para a sua vida. Em sua fraqueza, a força dele será tudo de que você precisa. João 20, verso 27. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Plano de leitura realizado pela Editora Vida, com base no livro Direção Divina, do autor Craig Groeschel. Descrição do plano. A cada momento, suas escolhas ampliam ou diminuem a sua história de vida. Nos próximos 7 dias, veremos como nossas escolhas podem nos conectar a Deus e nos levar a uma vida que apenas imaginávamos que poderia existir, com passos simples, alcançáveis e disciplinados. Dia 1. Cada um de nós vive a história da própria vida, todos os dias de modo único. Com a ajuda de Deus, você pode transformar a sua história. Reconhecer e refletir sobre o padrão dos acontecimentos na sua vida pode fazer uma enorme diferença no futuro. Essa reflexão e atitude de oração pode se tornar um guia para tomar decisões sábias e que honrem a Deus à medida que você segue em frente. A vida significativa de verdade você constrói, empilhando centenas e centenas de decisões menores. Cada decisão pode causar um impacto enorme. Sua melhor decisão é a próxima que ajudará você a ser a pessoa que Deus o criou para ser. A disciplina é a chave para decisões, e o caminho para a disciplina começa com decisões diárias. Inicie hoje uma disciplina que mudará a sua história para sempre. Deus terminará, mas você precisa começar. Zacarias 4, verso 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Dia 2. Toda escolha que você faz, grande ou pequena, afeta diversos aspectos da sua vida. Ou você aprende a assumir a responsabilidade por seus atos, ou aprende a dar desculpas e a encontrar bodes expiatórios. Uma das melhores decisões ao sentirmos um impulso ou encararmos um dilema de alto risco é simplesmente parar. Dê um tempo. Pausa. Parar para considerar se as nossas escolhas nos levarão no rumo certo é importante. Fixe os olhos em Jesus. Dê a Ele a oportunidade de escrever a sua história. Não se envergonhe de lhe pedir ajuda. Ele quer aperfeiçoar a sua fé. Não se trata de modificar um comportamento. Qualquer um consegue fazer isso. Você precisa de transformação espiritual. Precisa pôr em ordem a bagunça para conseguir ouvir a voz de Deus. E em seguida, prestar-lhe atenção. Ele mostrará tudo que está atrapalhando a sua história e Ele dará a você o poder de parar. Êxodo 18, versos 14 ao 18. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Hebreus 12, versos 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto,
suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Dia 3. Aguentar firme nunca é fácil. Muitas vezes não parecerá lógico continuar. Por isso, é tão importante ouvir o que Deus diz e a mais ninguém. Um dia, você se descobrirá em uma encruzilhada e precisará tomar uma decisão difícil relacionada com o rumo da sua vida. O que Deus quer que você deseje? Em muitas ocasiões, você deveria simplesmente ir embora. Às vezes, partir é a melhor coisa, mas às vezes o maior gesto de fé é a fidelidade. Antes de decidir, pergunte-se: estou escolhendo desistir porque é a coisa certa a fazer ou só porque é mais fácil? Talvez a melhor decisão seja manter a rota, mesmo quando seria muito mais simples dar-lhe as costas e partir. Nunca se sabe o que ele pode fazer se você tiver a coragem de ficar. Não desista. Ouça o que Deus está dizendo que Ele deseja que você faça. Às vezes, a decisão certa é ficar. Rute 1, verso 16. Disse, porém, Rute: não me instes para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Dia 4. Às vezes, a melhor decisão que você pode tomar é ir, mesmo quando seria mais fácil ficar. Não há como evitar a mudança. Às vezes, somos chamados para permanecer firmes, mas muitas vezes precisamos nos arriscar. Deus pode ter plantado uma inquietação em você de servir-lhe de um modo surpreendente. Parece óbvio, mas para ir a outro lugar, você tem de sair de onde está, deixar o conhecido, o previsível e o fácil. Se não tiver fé para ir, se deixar o medo manter onde está, você não conhecerá as bênçãos de que poderia desfrutar. Se vai permitir que Jesus seja o autor da sua história, o que precisa mudar? Distancie-se um pouco das suas circunstâncias e deixe olhar para a vida com objetividade, de uma perspectiva que abranja o quadro todo. Aventure-se onde Deus o está chamando, apesar do que os outros dizem. Confie nele para cuidar dos detalhes. Você deseja agradar a Deus. Pediu-lhe direção. Agora você precisa aplicar fé a tudo isso. Saia da sua zona de conforto. Corra o risco, mas exercite fé no Deus que o ama tanto a ponto de dar o próprio Filho em seu favor. Deixe Deus cuidar do resto. Apenas dê o primeiro passo. Gênesis 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Dia 5. Boas decisões, em geral, são relativamente fáceis de tomar. Mas as melhores decisões costumam ser bem mais fáceis. Podem desafiar a lógica ou contrariar as recomendações de quem está à sua volta. Não entre em pânico. Deus guardará os seus passos e o guiará. Ele pode redimir as suas decisões ruins com resultados positivos. Deus nos chama para servir as pessoas como Jesus fez na terra. Uma das maneiras mais rápidas de esquecer de Deus é ser consumido pelo ego. Somos chamados para negar a nós mesmos, para carregar a nossa cruz. Sofrer não tendo tudo do jeito que a gente quer, para morrer para as nossas tendências egoístas. Deus não nos criou para sermos receptores, criou-nos para sermos doadores. Em vez de nos concentrarmos nos nossos desejos, somos chamados a nos concentrar nas necessidades alheias. Deus nos criou para servir. Quando servimos a outros, estamos servindo a Deus. Quando deixamos de ficar obcecados pelo que desejamos, só então conseguimos encontrar o que necessitamos. Servir não é algo que fazemos. Servos é quem somos chamados para ser. Mateus 23, verso 11. O maior dentre vós será vosso servo. Dia 6. As pessoas que conhece determinam a história que você conta. A opção de se conectar com alguém pode produzir benefícios que vão além dos seus sonhos mais insanos.
Quando decide se conectar com as pessoas, você muda a história que contará um dia. Você pode estar a uma amizade de distância de mudar o seu destino. Você pode estar a uma conexão de distância de transformar o mundo. Há 3 tipos de amigo de que toda pessoa necessita, e conferido por Deus. 1. Todos necessitamos de um amigo que nos torne melhores e que nos faça sentir vontade de ser melhores. 2. O amigo que pode ajudar a achar força além de você mesmo, no meio da tentação e da fragilidade. 3. O amigo que nos diz a verdade completa, a verdade divina, a verdade condizente com a realidade. Não é tarde demais para se conectar com alguém que mudará o seu destino. A decisão de se conectar mudará a história que você contará um dia. Provérbios 13, verso 20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Dia 7. Confiaremos em que Deus é bom mesmo quando a vida não for? A nossa reação à dor e aos desafios determina grande parte do nosso futuro. Se resolvermos confiar, crescemos em fé, aprofundaremos a nossa intimidade com Deus e seremos conformados à imagem de Cristo. Mas, se permitirmos que o nosso coração se desgarre, acordaremos afogados em dúvidas, enterrados em fardos e sentindo-nos longe do único capaz de nos ajudar a curar. O modo de reagirmos determina as histórias que contaremos. A sua decisão de confiar em Deus durante as tempestades da vida pode ser uma das melhores escolhas continuadas que você já tomou. Muitos cristãos sinceros batalham contra dúvidas espirituais em um ou outro momento, mas poucas pessoas se sentem confortáveis em falar sobre o assunto com outros cristãos. Há quem argumente que, se você tiver qualquer tipo de dúvida, isso significa que não tem uma fé forte. Mas você talvez não tenha uma fé forte, a menos que abra caminho entre algumas dúvidas sinceras. Para decidir confiar, você tem de se permitir duvidar. Para confiar em Deus, sejam quais forem as suas circunstâncias, lembre-se de 2 coisas. 1. A presença de Deus o acompanha, não importa quão solitário você se sinta. 2. Não só Deus está com você nas tempestades, como Ele também as usará segundo os propósitos que estabeleceu para a sua vida. Em sua fraqueza, a força dele será tudo de que você precisa. João 20, verso 27. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente.